Prontinho, a Hora da Coruja já voltou. Vou pedir para o Fernando colocar mais um trechinho das provocações, onde o Paulo fala que a filosofia não pode dar certo. É isso mesmo, Paulo? Nem reparei, eu estava olhando, eu estava prestando atenção aqui em você, e aqui no nosso ambiente aqui, tem né, a tela aqui para a gente ver também o programa. Aí passou as pernas da Fran, eu fui olhar as pernas da Fran, nem sabia que tinha voltado o programa. Né? Muito bonito isso. Então tá, vamos ver um trechinho então. Você sabe que no dia que eu estava com você lá, você estava gravando, eu escutei isso, eu falei, eu vou agradecer aos deuses do Olimpo por eu não estar mais dando aula de filosofia. Você imaginou chegando na sala de filosofia, né, aplicando prova e meus alunos errando tudo e falando, professora, foi o marido da senhora que mandou. É porque o entendimento... 10, né, para todo mundo. É porque o entendimento que as pessoas têm de filosofia é achar que a filosofia pode se enquadrar no mesmo tipo de trabalho... Como uma prova de matemática, como matemática, como física, como sociologia, como qualquer coisa. Mas a filosofia não pode se enquadrar nisso daí. Por quê? Porque ela depende, a filosofia não depende de leitura. Ela não depende de você ler uma coisa e ir lá e aplicar. Né? É isso que eu estava falando para o Fernando na hora que eu entrei aqui. O Fernando perguntando do ensino à distância sobre direito. Direito também não depende de você ler e aplicar. Depende de você interpretar. E a interpretação você só consegue se você tiver convivência com o outro advogado, com os juristas, se você participar da vida. Ler e aplicar, você vai tirando 10. Mas aí, o que vai gerar você um advogado? Não, vai gerar você um respondedor de perguntas. Mas não vai gerar você um advogado. A mesma coisa o filósofo. Não vai gerar um filósofo aquele rapaz que sabe responder questões. Vai gerar um filósofo se a leitura que ele fizer for acompanhada do mestre que tem experiência de leitura e de vida. Sim. Né? Por isso que a filosofia se faz como filosofia. Né? Filo de filiação e sofia de saber, os filiados ao saber. Né? Os filiados são os que têm amizade ou amor ao saber. Agora, o que é o saber? Onde está o saber? O saber está com as pessoas. Então, o amor ao saber não é o amor ao saber, é o amor às pessoas que sabem. Você tem que estar participar da confraria. Né? Participar da confraria. É por isso que se fala em filósofos e seus discípulos. Mas não é filósofos e seus discípulos, é filósofos e seus amigos. Transformar os amigos em discípulos é coisa de professor de universidade. Né? Aí é outra conversa, aí é o cara que quer pessoa para aplaudi-lo, aí não é filosofia. Vou aproveitar e fazer a pergunta então do Egisto. Ele pergunta como então a gente pode desbanalizar uma discussão em sala de aula? É que a sala de aula não foi feita para você filosofar. Tem um problema né? já aí. A filosofia não nasceu na sala de aula. Uhum. E ela foi importada para a sala de aula. Então ela está num ambiente estranho a ela. A filosofia na sala de aula, ela está como digamos assim, uma baleia, né? Fora da água, ou seja, não vai morrer, porque respira fora da água, porém, né? Vai começar a ficar enrugada, né? Vai começar a secar, não vai comer, por quê? Porque o ambiente natural dela é a água. Então veja, não vai faltar respiração para a filosofia em sala de aula, mas vai faltar nutrientes, vai faltar o ambiente. Né? Então como é que você tem que fazer isso? Você tem que suprir esse ambiente. Quem é que vai suprir esse ambiente? É você, como professor. Por quê? Porque você vai ter que romper com certas amarras da sala de aula. Você vai ser, na verdade, um elemento de subversão dentro da escola. Por quê? Porque os outros professores não vão romper, só você vai romper. Ou seja, você vai transformar a sala de aula num lugar de erro. As pessoas vão poder errar. Elas vão ter que errar. Por quê? Porque ali é o espaço do erro. A pessoa vai ter que chegar para você e falar assim, olha, durante muito tempo eu pensei assim. Mas olha, se eu pensar assim, está errado. Então onde eu vou errar? Eu estou errando aqui com você. Né? Agora eu estou acertando? Não sei. Eu mudei, mas posso estar errando de novo. Exato. Né? Quer dizer, o espaço do erro, o espaço de errar uma vez e não mudar para acertar, mas mudar para poder errar de novo, talvez. Né? É esse o espaço do erro, o espaço do experimento. E é um espaço único, não é? É um espaço único. Na escola é um espaço único. Onde mais você encontraria isso? Todos os outros professores, todos os outros professores vão essa liberdade, né? Vão estar preocupados em tolir a sua liberdade, porque eles vão levar você a acertar. Sim. X tem que dar 2.
Ah, então X deu 2? Ai, que beleza. Ah, professor, mas eu resolvi de uma outra maneira. Ah, mas deu 2? Ah, então tá bom. Entendeu? Agora na filosofia não. Na filosofia, se X deu 2 ou não deu 2, tanto faz. O problema é a outra maneira. Ah, professor, mas eu pensei de outra maneira. Ah, então vamos ver o percurso do seu pensamento. Como é que é o percurso do pensamento? Tem uma cadeia lógica interessante? Ou você falhou aqui e aqui? Ah, tem uma cadeia lógica interessante. E por que você chegou a uma conclusão tão diferente da do outro? Ah, peraí. Então vamos ver esse caminho, vamos fazer experiências com o pensamento. Em outras palavras, vamos nos permitir a errar. Né? A filosofia é sempre um treinamento do erro. Não tem uma hora que você diz assim, ó, agora chega de errar e vamos acertar. Não tem. Começa o ano você errando, termina o ano você errando. Aí, mas eu vou passar de ano como? Você que se foda com esse negócio de passar de ano, porra. Que mania besta, vai na escola pra passar de ano. Não, você hoje em dia o ano. Já passou. Passou o Réveillon, você já passou de ano, já passou, cara. Já acabou. Então, vou fazer, complementando isso que a gente está conversando, eu tenho uma pergunta do Belmiro Pato. Ele faz algumas colocações e ele termina falando assim: o encontro que possibilita a vida filosófica, nesse sentido, a academia não peca pela despotencialização do encontro? É que eu já falei, academia, escola, não é lugar de filosofia. Porque a academia do Platão não é a nossa universidade. Tem que entender isso. Vou dar um exemplo para vocês. Terminada a vida do Platão, que o Platão morreu, a academia se torna cética. Ou seja, o pensamento do Platão não é cético. No entanto, a academia se torna cética. Isso significa o quê? Que o Platão nunca impôs o seu pensamento para a sua própria escola. Era a conversa livre. Né? Tanto é que surgiu um Aristóteles, uma pessoa completamente oposta ao Platão. Ah, mas o Aristóteles foi fundar a escola dele. É claro que foi fundar a escola dele. Ninguém é obrigado a ficar nas asas do pai a vida toda. Mas o Platão nunca cerceou o ambiente dizendo assim, ó, na academia se estuda o platonismo. Até porque o próprio Platão, no final da vida, mudou de ideia. Muitas das críticas que o Aristóteles faz ao Platão, o Platão já tinha escrito como críticas a ele. Né? Então, você entende esse ambiente que a universidade não consegue repetir, porque a universidade ela não está preparada para ser o espaço do erro, ela é a continuação da escola básica. Ela ainda infantiliza o cara, ela está preparada para o cara acertar. Ela ainda é a escola básica onde você tem que fazer o aluno acertar. Por exemplo, ó, você não pode ultrapassar a fila do outro, você tem que respeitar a fila. Então, isso é o certo. Ah, então isso é o certo. Né? A raiz do quadrado de tanto é tanto. Aí isso é o certo, isso é o certo. Então, isso é escola primária. Né? A universidade deveria, o ensino médio, a universidade deveriam romper com isso. Mas não rompem, eles continuam na escola primária porque também é escola. Eles não têm outra fórmula. Né? E aí vem a infantilização da juventude que nós estamos vivendo. Né? Uma infantilização completa. Aos 40 anos o cara termina o doutorado dele, aí é que ele vai ter um talão de cheque, aí é que ele vai descobrir se ele quer ser gay ou não quer ser gay. Né? Quer dizer, está nesse pé. Né? Uma juventude de classe média que está se... E o pior é que muitos já são professores da própria universidade, mas ainda não decidiram nada sozinhos. Né? É uma geração inteira infantilizada por esse tipo de escola, onde o erro é tão ruim quanto o pecado. Exatamente. Né? É o segundo pecado. Vamos por mais um trechinho, então, que você fala sobre educação à distância, que você comentou um pouquinho. Mas vamos... Filosofia é a desbanalização do banal. Não, é que as pessoas ainda não estão acostumadas com a internet, não é? Ainda, que a internet já está com quase 20 anos aí, e as pessoas ainda não estão acostumadas. Por quê? Porque as pessoas são lentas, a cabeça dela é dura, né? A cabeça das pessoas é dura, né? Fazer o quê? Nem todo mundo é inteligente. Há uma quantidade de burros no mundo é muito maior do que a quantidade de inteligentes. Se fosse diferente, o mundo seria melhor, né? Mas acho. Né? O mundo não vai bem. Então tem muito mais pessoas... Alguma coisa errada, né? Uma coisa errada. Vai bem. Né? Então, a pessoa demora para acostumar com as coisas, demora para... Né? Agora... muita gente procura... Então vem com esse papinho de que a internet é brincadeira. Não, muitas pessoas procuram a gente para saber, devo fazer um curso de filosofia à distância ou não? A internet não é brincadeira, só que ela não pode substituir a vida. Ela é um meio de comunicação. Então ela tem muita coisa banal e tem muita coisa boa, mas ela não pode substituir a vida. Por quê? Porque a vida é feita corporalmente. A vida depende de sinestesia. A vida nossa não é, nós não somos anjos.
Se nós fôssemos anjos, então nós poderíamos viver num mundo onde teria o reino dos céus e a internet. Os anjos não têm sexo e eles não têm sinestesia. Agora, nós não é o nosso caso, nós temos sinestesia. Nós nos tocamos e mesmo quando não nos tocamos, nós precisamos estar juntos para poder saber de coisas que os elementos racionais comuns, como por exemplo a linguagem, não nos informam. Né? Então nós precisamos pegar doenças, né? Nós precisamos ficar de cama, nós precisamos nos apaixonar, nós precisamos tomar pés na bunda, nós precisamos fazer sexo. Também na universidade, você pegar um pouco daquele jeito daquele professor usa para dar aula, aquele encantamento que o professor tem para dar aula, né? Nós temos que, veja, essa é a diferença que eu já falei aqui, entre experiência e experimento, entre experiência que é vivência e entre experimento que é você experimentar dentro de um laboratório. Então a vida não é um laboratório, a internet é um laboratório, mas você não pode circunscrever o ensino, né, que já é tão artificial, a mais artificialidade ainda. Então essa política de ensino à distância, ela está gerando duas coisas. Primeiro, uma juventude infantil e uma juventude mais infantil ainda por conta de não ter vivência. Por quê? Porque na universidade você encontra o diferente. O diferente, você encontra aquele cara que não é igual a você, que é o estrangeiro. Você encontra a mulher e o homem. Ali você não pode ser privado. O seu país não pode privar a sua juventude de ter o direito de cursar a universidade. O ensino à distância não está dando o direito de cursar para aqueles que não podem. Não! Ela está tirando o direito da juventude toda de poder cursar. É isso que está se fazendo, gente. E como? Entenda isso. Que tem cara que fala assim, mas com ensino à distância eu vou poder fazer a USP que eu nunca poderia fazer. Você poderia! Aí que tá, você poderia, mas estão dando a distância para não deixar você fazer. Né? Porque esse país tem condição de educar, esse país é rico e tem condição de educar todo mundo nas suas universidades. Ou mais de 50%, os Estados Unidos põem mais de 50% dos seus estudantes na universidade e põe 98% no ensino médio. A gente não forma 50% no ensino médio. E nós não fazemos por mais isso. Que não pareça, no entanto, o nosso grau de riqueza, né, o nosso grau de riqueza permitiria isso. Então tem alguma coisa errada. Estão te dando... Não estão te dando a migalha para você ficar com a migalha, para alguém ficar com o prato. E você está achando muito bonito isso. Sabe por que você está achando bonito isso? Porque você é uma besta. Você é uma besta aceitando isso. As pessoas estão aceitando. O cara que nem o ProUni. Eu sou estudante do ProUni. Viva o ProUni. Com o ProUni eu pude estudar. Sua anta, você está pagando seu pai está pagando duas vezes, seu pai está pagando imposto e agora o governo está pagando a universidade de novo para você. O ProUni tudo bem, mas o pior não é o ProUni. O pior do que o ProUni é o outro que você financia seus estudos pela Caixa Federal e depois que você se forma, você paga 5 vezes mais do que... total. Mas e o curso à distância? Mas eu não teria vaga. E o curso à distância o curso à distância como uma segunda graduação? Não. Olha, a distância... Primeiro, a distância é uma... Se não define o que é a distância, então eu estou dentro da universidade fazendo a distância e eu já vi isso. Eu já vi professores da própria universidade dando aula e fazendo também um curso à distância na própria universidade. No mesmo horário. Sim. Quer dizer, o cara está em 2 lugares ao mesmo tempo porque um é virtual. Gente, isso é a barbárie total, isso é o engodo, isso não pode existir, isso não é assim em lugar nenhum do mundo. Isso é um engodo. Por quê? Porque a distância, o trabalho de ensino profissional, alguns cursos, pode ser à distância. O complemento de vários cursos pode ser à distância. A integração, né? Isso que nós fazemos aqui com essa TV, né? Pode integrar na universidade. Não, a universidade não está preocupada em montar TV. Ela está preocupada em montar plataformas que não funcionam e para dizer que isso é a distância. E ainda mais no Brasil, que a internet é péssima. É outra coisa, tem muito ensino à distância aí, meu amigo, que nem internet usa, né? Eu nem encontro professor. Na verdade, aquela universidade à distância do governo federal, ela é feita por monitores. Você não tem o contato nem com o professor, é com monitores. O professor vai uma vez por semana. Veja,
Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. O país podia pôr muito mais gente na universidade pública, se não estivesse com uma política educacional completamente equivocada. Ampliou as vagas do ensino superior, então, ótimo. Então agora vamos pagar bem os professores e vamos pôr as pessoas no ensino superior público. Agora, você querer transformar o ensino, você querer dar o gostinho para o cara ter um diploma público, eu formei na USP, à distância. Mas ninguém vai saber, porque não sai no diploma que é à distância. Ô, meu amigo, mas você vai saber. É lógico. Você vai saber que você foi enganado. E vai ter uma diferença entre e vai ter uma diferença. Lógico vai que ter tem. uma diferença, porque um vai ter vivência e você não. Exatamente. Né? E a vivência conta, porque se a vivência não contasse, não teria o estágio profissional em cada curso. Exatamente. E o contato com as pessoas, você conhecer as pessoas da sua área, Não adianta. Já que você gosta de ensino à distância, você gosta mesmo de ensino à distância, então, para várias pessoas vai ser uma beleza, porque você vai ficar fazendo sexo só à distância também. Tá? Acho que tem gente que é adepto mais ou menos disso você é adepto disso, ótimo. Enquanto você telefone para um colega seu, enquanto o seu colega faz sexo com a sua namorada sem ser à distância, você fica fazendo com ela à distância. Exatamente. Pronto, é você que gosta do EAD, vai ser isso aí. Muito bom, um bom conselho. Um bom conselho para você. O William está perguntando se um filósofo que trabalha numa empresa, seja pública ou privada, na função de filósofo, ele corre o risco de perder a qualidade da franqueza? Ou seja, dá para ser um Sócrates empresarial? Olha, um Sócrates empresarial depende da empresa. Por quê? Porque o Sócrates não teve instituição, mas o Platão teve. O Aristóteles teve. E todos os filósofos medievais tiveram a universidade medieval. Então precisa tomar um certo cuidado. O quê? Depende de que empresa. Então veja, a universidade medieval, ela dependia do Estado? Não. Mas ela dependia da igreja? Também não. Ela tinha mais autonomia perante a igreja do que tem hoje a universidade estatal perante o Estado. Por quê? Porque a universidade nasceu de uma confraria de professores. Os professores se reuniam, né? E eles chamavam as pessoas para... Então era um encontro de quem quer encontrar. E também nós temos... Não é um encontro forjado. É um encontro... Eu quero te encontrar e você quer me encontrar. Nós temos bons exemplos também de filósofos que se deram bem na política e que se deram bem como empresários. O próprio Montaigne fez essa carreira duplamente, cuidando dos vinhos da propriedade dele, apesar de não gostar muito, e foi prefeito também na cidade. Sim. E reeleito ainda, o que era muito raro na época, né? E o Václav Havel, que foi presidente da Tchecoslováquia. Acho que é possível. Da República Tcheca, né? Na Tchecoslováquia não existe mais. Vamos agora colocar um vídeo que você fala sobre... Como faltam só 10 minutinhos, eu pedi para o Fernando colocar o último vídeo, que é sobre a beleza, que eu acho interessante. Vamos ver o trechinho. E acontece isso com você? Você fica provocando todo mundo o dia inteiro, mas no final das contas você é o mais provocado? Não tenho dúvida que sou mais provocado, porque a provocação minha, no fundo, é um tipo de exorcismo, né? Eu quero expulsar o demônio de mim, então eu fico fustigando todas as pessoas. Mas o demônio não sai, né? As questões voltam. Por exemplo, no caso da beleza que eu estava dizendo, é o seguinte, né? Porque o Walter Benjamin, que é um literato e filósofo alemão, dizia a seguinte coisa, né? Que com a fotografia e com o cinema, muitas vezes nós transformamos situações que nós achávamos horrorosas em belas. Né? Então, você chora diante do belo, aí o cara chora diante do belo. Uma paisagem muito bela, ele chora. Depois ele pega uma fotografia de guerra e ele fala, nossa, olha que foto linda. Sim. Né? Quer dizer, veja só, a plástica da foto e a posição foi de uma habilidade tal do fotógrafo que ele diria o seguinte, né? Olha que foto com boa técnica, mas não uma foto linda, ela não é linda, porque o conteúdo é horroroso. Sim. E foi isso que eu quis dizer ali, né? Quer dizer, tem muita coisa que a gente toma por belo, mas o conteúdo é horroroso, mas nós não prestamos mais atenção no conteúdo, porque ele ficou banal. E aí, a grande sacada é olhar a técnica, é curtir a técnica da foto, né? Quando, na verdade, a técnica da foto não deveria ser o elemento de curtição, né? Deveria ser o conteúdo o elemento de curtição, mas a gente inverte isso. Né? A gente inverte e aí você começa a fazer isso com tudo. Né? Você começa a inverter com tudo. Né? Você começa a buscar em técnicas, admirar as técnicas.
e começa a perder a capacidade de prestar atenção nos conteúdos. E os conteúdos são, afinal de contas, em tudo o que é o importante. Né? A técnica pode ser importante para um aspecto das coisas, mas ela não pode substituir o conteúdo. Né? Sabe que o Ned Silva de Franca, ele tá aqui conversando com a gente, e ele é professor de filosofia no ensino médio. E eu pensei em falar isso para ele. Uma das formas que eu faço para os alunos prestarem atenção é trabalhar com história em quadrinhos, que é uma coisa que chama atenção e tem muito para se falar, para se colocar, e os alunos gostam, como por exemplo Mafalda. E está muito próximo do discurso dos jovens ali, algumas questões da Mafalda, né? E a outra coisa é trabalhar com fotos chocantes. Sim. Trabalhar com fotos que a pessoa olha assim, que talvez ela não consiga ver a beleza da foto, de tão horrível que é o conteúdo da foto. Né? E aí ele está perguntando sobre a minha opinião sobre o caderno dos alunos de filosofia. Bom, eu fiz o seguinte com esse caderno. Quando eu fui dar aula, eu peguei o caderno no estado de São Paulo e eu fiz tem vários lugares? Não, é daqui do estado de São Paulo. Eu fiz um recorte no caderno. Eu vi o que eu poderia aproveitar, recortei alguns textos, alguns trechos, algumas ideias interessantes de atividade. Eu fiz um bom recorte, falei para os alunos qual seria o recorte, né, para eles fazerem, colar ali e usar isso. Quer dizer, você nunca vai conseguir seguir aquele caderno à risca. E não tem por que fazer isso. Mas também não usar de algumas coisas ali, tinha algumas coisas muito interessantes. Cheguei para mostrar para você, né, na época, algumas atividades interessantes de filosofia, alguns trechos de textos clássicos que são ótimos para a gente trabalhar. Não deve ser descartado totalmente, também não deve ser seguido. O filósofo, ele, fundamentalmente, ele tem uma parte de artista, o quê? De artista plástico, né? Artista plástico contemporâneo. Aproveita tudo. Exatamente. Né? Se você, eu acho que tem que entender. Outro dia eu estava falando aqui, acho que até falei aqui no programa, não sei se falei no programa, mas a história do Gramsci, né? O Gramsci na prisão, Antônio Gramsci, um filósofo italiano, deputado, na prisão. O que ele tinha de material para ler ali na prisão e escrever? Nada. Os livros que estavam ali não eram os livros que ele queria ler, mas ele conseguiu elaborar textos de filosofia usando aqueles livros da prisão. Então, às vezes você tem o quê? Né? Você tem uma caixa de fósforo na mão, né? E você faz um samba. E o cara faz um samba com uma caixa de fósforo. Uhum. Né? Um garoto joga futebol com uma caixa de fósforo. Né? O outro brinca de casinha com uma caixa de fósforo. Agora, o filósofo, que deveria ser uma pessoa inteligente e capaz de criar, não. Fica ali, olhando para a caixa de fósforo, dizendo, eu não tenho material. Na verdade, você não tem o quê? Falta material? Sim, falta material neuronal. Falta dentro do seu cérebro algumas sinapses que você não tem. Você não é criativo, você não consegue usar nada. É interessante, né? As pessoas, ciência, quando elas se destinam a fazer filosofia, elas falam, eu vou fazer filosofia, já deveria ser uma pessoa com mais diferencial para fazer o curso, né? A gente espera encontrar uma pessoa que tem um pouco mais de criatividade para fazer o curso. Mas, acho que o curso está moldando errado mas as pessoas. o curso tira a criatividade dela. Porque o curso ensina ela a pegar o livro do filósofo tal e ler em sala de aula. O trabalho de formação que ela tem na universidade, que deve ser feito, ela confunde com depois a atividade dela. Né? Não é para ela repetir aquilo. Exatamente. E falando em criatividade, semana que vem a gente vai conversar com o Carlos Ruas, né? Vamos conversar com o Carlos Ruas. Para quem não sabe, o Carlos Ruas é o cartunista, ele que faz um sábado qualquer. Vocês podem entrar no site e já dar uma olhada, umsabadoqualquer.com.br. Faz o meu... Eu vou fazer sua propaganda, só um minutinho. Vou fazer, porque também surgiu esse contato com o Carlos Ruas, porque o Paulo faz uns cartoons e o Carlos Ruas gostou dos cartoons, a gente vai trazer ele aqui para conversar. Ele é nada mais, nada menos do que o criador de Deus. Não é qualquer pessoa que vai vir no programa da terça-feira que vem. É jovem. Um jovem cartunista, não é um dos melhores que o Brasil já produziu. Realmente ele é fantástico. E eu vou pedir para o Fernando colocar aqui embaixo, Fernando, o site do Paulo, onde estão os cartoons que o Paulo faz. Olha lá. gametas.blogspot.com, que não adianta ser só filósofo, você precisa também fazer um... Não, que esse blog se chama, os cartoons se chamam, mas que porra é essa? Né? E ali é o gametas.blogspot.com, onde eu estou fazendo cartoons. Eu sempre fiz essas coisas, mas eu nunca fiz, digamos assim, oficialmente, assim, de fazer todos os dias, do mesmo jeito que eu escrevo todos os dias. E agora estou fazendo todos os dias, do mesmo jeito que eu escrevo.
Exatamente, que são Estou fazendo disciplinadamente. Uns gametas filósofos, não é isso? São gametas à procura de um óvulo. Exatamente. Se você tem o seu óvulo pronto, eles vão entrar de cabeça em você. E você vai adorar. Você vai amar as gametinhas entrando Pessoal, de cabeça. então até terça-feira que vem, tá bom? Boa semana para vocês. Tchau.